Milionário vê uma mulher grávida pedindo sobras de comida, e sua vida muda para sempre. Numa noite de tempestade amazônica, no luxuoso restaurante Mangueirão às margens do rio Guamá, onde o aroma de pato no tucupi e camarões ao creme de jambu se mistura às conversas discretas da elite paraense, uma jovem grávida encharcada pela chuva aproxima-se da mesa de um poderoso empresário. O que ele descobrirá sobre ela vai te deixar sem palavras. Antes de continuar com esta história emocionante, peço que você dê um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder outras histórias tão impactantes quanto esta. E não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que minhas histórias chegam a tantos lugares diferentes. A chuva amazônica desabava implacavelmente sobre Belém do Pará naquela noite. As águas caíam em torrentes sobre os casarões históricos e as mansões modernas, transformando as ruas em pequenos igarapés urbanos. Da sua mesa próxima, à ampla janela panorâmica do restaurante Mangueirão, Rodrigo Vasconcelos Mendonça observava as gotas que escorriam pelo vidro enquanto cortava metodicamente seu filé de pirarucu ao molho de castanha do Pará, um prato que custava o equivalente ao salário semanal de muitos de seus funcionários. Aos 42 anos, Rodrigo havia construído um império imobiliário que se estendia do norte ao sudeste do país. Sua fortuna era estimada em bilhões. Seu nome figurava entre os mais poderosos empresários brasileiros e sua presença impunha respeito instantâneo onde quer que fosse. Mas naquela noite, como em todos os aniversários do desaparecimento de sua irmã, sua mente não estava em seus negócios, nem na reunião com investidores estrangeiros marcada para a manhã seguinte. Estava no passado, 20 anos atrás, quando Clara, sua irmã caçula de apenas 2 anos, desaparecera misteriosamente de sua casa no bairro da Cidade Velha. O evento trágico destruíra sua família. O pai falecera poucos anos depois, consumido pela angústia, e a mãe vivia como um fantasma em uma clínica especializada em São Paulo, incapaz de superar a perda. Rodrigo, então, com 22 anos, assumira os negócios da família e transformara a dor em ambição, ausência em sucesso material, mas a ferida jamais cicatrizara completamente. Um trovão particularmente forte o arrancou de suas lembranças. Foi então que a viu. Uma jovem mulher, visivelmente grávida, atravessava o salão principal com passos hesitantes. Suas roupas simples estavam completamente encharcadas e seus pés descalços deixavam marcas úmidas no piso de madeira nobre. Os longos cabelos negros, pingando água, emolduravam um rosto que, apesar do evidente cansaço e desconforto, possuía uma beleza natural e tocante. Rodrigo observou o maître aproximar-se rapidamente da intrusa, claramente determinado a expulsá-la antes que perturbasse o jantar dos ilustres clientes. Mas algo no olhar da jovem, uma mistura de dignidade e desespero silencioso, tocou uma corda há muito adormecida no coração do empresário. Antes que o maître chegasse até ela, a mulher conseguiu alcançar a mesa de Rodrigo. Seus olhos, de um castanho profundo com nuances douradas que contrastavam com sua pele morena clara, encontraram os dele. "Com licença, senhor", sussurrou, com a voz trêmula pelo frio e pela vergonha. "Sobrou algo que o senhor não vai comer?" O maître chegou ao lado dela, já começando a se desculpar. "Senhor Vasconcelos, perdoe esta intromissão. Vou acompanhar esta pessoa até a saída imediatamente." Rodrigo ergueu a mão, interrompendo o funcionário com um gesto. "Está tudo bem, Arnaldo. A moça vai me fazer companhia." A surpresa no rosto do maître foi evidente, mas anos de experiência permitiram que ele recuperasse rapidamente sua compostura profissional. "Como desejar, senhor." "Sente-se, por favor", disse Rodrigo, indicando a cadeira à sua frente. A jovem hesitou, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. "O senhor tem certeza? Eu só pensei, não queria incomodar, mas faz 2 dias que não como direito e..." "Insisto", respondeu ele, com uma gentileza firme que não admitia discussão. "Arnaldo, por favor, traga o menu completo para a senhorita, começando com uma sopa quente de jambu." A jovem sentou-se cautelosamente, como se temesse que a qualquer momento lhe dissessem que tudo era uma brincadeira cruel. Suas mãos, pequenas e com dedos longos, repousavam protetoramente sobre a barriga proeminente. "Obrigada", disse ela,
com uma voz que agora soava um pouco mais firme. Não sei como agradecer. Pode começar me dizendo seu nome, respondeu Rodrigo, surpreendendo-se com seu próprio interesse. Cecília. Cecília Oliveira dos Santos. Rodrigo Vasconcelos, apresentou-se ele, estendendo a mão. Ela a aceitou após um momento de hesitação, e Rodrigo notou que, apesar do frio, seu toque era surpreendentemente quente. De quanto tempo está a gravidez, Cecília? 7 meses, respondeu ela, acariciando a barriga. É uma menina. Rodrigo assentiu, observando-a com mais atenção. Havia algo em suas feições, na forma como seus olhos pareciam mudar de tom conforme a luz, que lhe era estranhamente familiar, como um eco de uma memória que não conseguia localizar precisamente. E o pai? Perguntou, sabendo que talvez estivesse cruzando uma linha, mas incapaz de conter sua curiosidade. Uma sombra cruzou o rosto de Cecília. Não está no quadro. Éramos muito jovens e... Ele não sabe que estou grávida. O garçom chegou com uma fumegante sopa de jambu, interrompendo momentaneamente a conversa. Rodrigo observou como Cecília lutava para manter a compostura diante do aroma da comida, mas seus olhos brilhantes atraíam. Por favor, sirva-se, encorajou-a. Você precisa se alimentar por 2 agora. Ela não precisou de mais incentivo. Comeu com uma dignidade que contrastava com sua evidente fome, tomando pequenas colheradas e saboreando cada uma como se fosse um banquete. Onde você mora, Cecília? Perguntou Rodrigo quando ela terminou a sopa e o garçom começou a servir o prato principal. Cecília baixou o olhar, aparentemente envergonhada. No momento, em lugar nenhum fixo. Eu tinha um quarto num cortiço perto do Ver-o-Peso, mas não consegui continuar pagando o aluguel depois que perdi meu emprego de faxineira. Rodrigo sentiu uma pontada de compaixão que não experimentava há muito tempo. A imagem desta jovem mulher, grávida e sem teto, vagando sob a chuva nas noites perigosas de Belém, era insuportável por razões que ele não conseguia explicar completamente. Tenho uma proposta para você, Cecília, disse finalmente, surpreendendo-se novamente com suas próprias palavras. Tenho uma casa grande em Nazaré, com vários quartos vazios. Você pode ficar lá até encontrar um lugar estável para você e sua filha. Cecília o encarou com uma mistura de incredulidade e desconfiança. Por que o senhor faria isso por mim? Não me conhece. Era uma pergunta válida. Porque, de fato, estava oferecendo sua casa a uma completa desconhecida. Rodrigo havia construído muros ao seu redor durante anos, evitando precisamente esse tipo de vulnerabilidade. E, no entanto, algo nesta mulher, neste encontro aparentemente casual, parecia predestinado de uma forma que ele não conseguia ignorar. Digamos que seja a minha boa ação do dia, respondeu com um leve sorriso. Além disso, as festas de fim de ano estão chegando. É tempo de generosidade, não acha? Cecília o estudou por um momento, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções em seus olhos. Finalmente, assentiu levemente. Só por esta noite, disse com determinação. Amanhã vou procurar um trabalho e um lugar para ficar. Rodrigo concordou, embora algo dentro dele lhe dissesse que esta noite era apenas o começo de algo muito mais complexo. Enquanto terminavam o jantar em um silêncio confortável, trocando ocasionalmente comentários sobre a comida ou o temporal que continuava lá fora, ele não conseguia afastar a sensação de que este encontro, por mais fortuito que parecesse, tinha algo de inevitável. Do lado de fora, a chuva finalmente começava a diminuir, mas as nuvens pesadas ainda cobriam o céu paraense, como se a noite quisesse preservar seus segredos por mais algum tempo, antes que a luz do dia começasse a revelar verdades que mudariam suas vidas para sempre. A mansão de Rodrigo Vasconcelos não era simplesmente grande, como ele modestamente sugerira. Era uma propriedade impressionante no elegante bairro de Nazaré, com arquitetura neoclássica que se destacava mesmo naquela área de residências luxuosas. 3 andares de imponência, predominantemente em tons de creme e dourado, com janelas altas ornamentadas por vitrais coloridos e uma varanda ampla que circundava todo o 2º andar, oferecendo vistas privilegiadas dos mangueiros que sombreavam as ruas. Quando o Mercedes-Benz de Rodrigo parou sob a porte-cocher de mármore,
Cecília não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. O caminho de entrada, ladeado por jasmins manga e palmeiras imperiais, levava a uma entrada com pé direito duplo, onde um lustre de cristal refletia milhares de pontos luminosos. Impressionante, não é? Comentou Rodrigo, notando sua reação enquanto estacionava. É como um palácio, murmurou Cecília, sentindo-se subitamente ainda mais deslocada em suas roupas simples e úmidas. Ao entrarem na casa, foram recebidos por uma senhora de meia idade, de aparência digna, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável e um uniforme tradicional de governanta. Senhor Rodrigo, não o esperávamos tão cedo, disse ela, seu rosto expressando surpresa ao ver Cecília. Dona Iracema, esta é Cecília Oliveira. Ela será nossa hóspede por algum tempo, explicou Rodrigo. Cecília, esta é Dona Iracema Pereira, que cuida desta casa e de mim há mais tempo do que gosto de admitir. Muito prazer, moça, cumprimentou Dona Iracema com um breve aceno de cabeça, seus olhos experientes avaliando rapidamente a situação. Uma jovem grávida, claramente de origem humilde, trazida pelo sempre reservado Sr. Rodrigo na calada da noite. Anos de discrição, porém, mantiveram quaisquer comentários guardados para si mesma. O prazer é meu, Dona Iracema, respondeu Cecília, repentinamente consciente de sua aparência desgrenhada e de seus pés descalços e sujos. Dona Iracema, por favor, prepare o quarto azul para a senhorita Oliveira, instruiu Rodrigo. E veja se consegue encontrar algumas roupas adequadas. Acho que minha prima deixou algumas peças da última vez que esteve aqui. Imediatamente, senhor. Prepararei também um banho quente e uma refeição leve para mais tarde, caso a senhorita sinta fome. Enquanto a governanta se retirava para cumprir suas tarefas, Rodrigo conduziu Cecília através de um amplo hall de entrada decorado com obras de arte brasileira. Telas vibrantes de artistas paraenses, esculturas em madeira e cerâmica marajoara, fotografias em preto e branco da Belém antiga. Cecília observava tudo com olhos arregalados, sentindo-se como se tivesse entrado em um museu. "Você gosta de arte?" perguntou Rodrigo, notando seu interesse. "Não entendo muito, mas sempre achei bonito", respondeu ela honestamente. "Trabalhei como faxineira em algumas galerias no centro histórico. Às vezes, quando terminava o serviço mais cedo, ficava alguns minutos olhando as exposições." Algo nessa confissão simples tocou Rodrigo. Ele podia imaginar essa jovem, após horas de trabalho árduo, dedicando seu escasso tempo livre para apreciar arte, buscando beleza em meio a uma vida evidentemente difícil. "O quarto azul fica por aqui", disse ele, conduzindo-a por um corredor lateral. "Tem vista para o jardim dos fundos. Espero que seja confortável." Abriu uma porta de madeira escura entalhada com motivos florais, revelando um espaçoso quarto decorado em tons de azul e branco, com uma cama queen size com dossel, uma pequena área de estar com poltronas voltadas para a janela e um banheiro privativo revestido de azulejos portugueses. Grandes janelas francesas deixavam entrar a luz da lua, agora visível após a tempestade ter finalmente passado. "É lindo", sussurrou Cecília, entrando timidamente no quarto, como se temesse sujar o piso imaculado. "Dona Iracema trará roupas limpas e tudo o que você precisar", explicou Rodrigo, permanecendo na porta. "Eu tenho alguns assuntos para resolver no escritório, mas estarei disponível se precisar de algo. Por favor, sinta-se à vontade." "Senhor Vasconcelos", começou Cecília, virando-se para encará-lo. "Não sei como agradecer por tudo isso. É mais do que qualquer pessoa teria feito por mim." Rodrigo a observou por um momento, novamente percebendo aquela estranha familiaridade em seus traços. "Não há o que agradecer, Cecília. Às vezes, o destino coloca pessoas em nosso caminho por uma razão." Com essas palavras enigmáticas, ele se despediu com um aceno e fechou a porta, deixando Cecília sozinha com seus pensamentos no luxuoso quarto que parecia pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Quando a porta se fechou, Cecília finalmente permitiu-se soltar a respiração que parecia estar prendendo desde que pisara naquela mansão. Aproximou-se lentamente da cama e sentou-se na beirada, quase esperando que alguém entrasse para dizer que havia cometido um engano e que ela precisava ir embora. A realidade de sua situação a atingiu com força.
Há apenas algumas horas, estava desesperada, faminta e sem um lugar para passar a noite, temendo pela saúde de sua filha, ainda não nascida. Agora, encontrava-se hospedada na mansão de um dos homens mais ricos de Belém, sendo tratada como uma convidada de honra, e não como a indigente que realmente era. "O que está acontecendo, pequena?" sussurrou, acariciando sua barriga ao sentir um movimento dentro dela. "Como viemos parar aqui?" Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era a dona Iracema, trazendo uma pilha de roupas dobradas, toalhas macias e artigos de higiene pessoal. "Trouxe algumas coisas que pode precisar, menina", disse a governanta, colocando tudo sobre uma cômoda. "O banho está preparado, e quando terminar posso servir um chá com tapioca, se desejar." "Obrigada, dona Iracema. A senhora é muito gentil", respondeu Cecília, genuinamente tocada pela eficiência e ausência de julgamento da mulher mais velha. A governanta assentiu, mas antes de se retirar, parou e olhou para Cecília com uma expressão intrigada. "Posso perguntar algo, moça?" "Claro. De onde você é? Seu jeito de falar me lembra alguém." Cecília piscou, surpresa pela pergunta. "Nasci em Marabá, mas vim para Belém quando tinha 16 anos. Por quê?" Dona Iracema a estudou por mais um momento, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça particularmente difícil. "É curioso. Você tem um ar da família Vasconcelos, especialmente da mãe do senhor. Rodrigo, quando jovem." Com essas palavras desconcertantes, a mulher se retirou, deixando Cecília com uma nova pergunta em sua mente. Seria essa a razão pela qual Rodrigo a ajudara? Teria ele também notado essa semelhança mencionada por Dona Iracema? Sacudindo a cabeça para clarear os pensamentos, Cecília decidiu aproveitar o luxo do banho quente que a aguardava. Despiu-se lentamente, observando seu corpo transformado pela gravidez no espelho de corpo inteiro. Sua pele morena clara contrastava com uma pequena marca de nascença, em forma de estrela na base de seu pescoço, um sinal que sua mãe adotiva sempre disse ser uma bênção especial. Enquanto a água quente relaxava seus músculos tensos pela primeira vez em semanas, Cecília não podia deixar de se perguntar se esta inesperada mudança de sorte era realmente uma bênção ou se, como tantas outras coisas em sua vida, acabaria revelando-se muito diferente do que parecia. As semanas seguintes transcorreram em uma rotina que, para a surpresa de Cecília, mostrou-se reconfortante. Contrariando sua declaração inicial de ficar apenas uma noite, ela aceitou a insistência de Rodrigo para permanecer na mansão, pelo menos até o nascimento da bebê. O que começara como um arranjo temporário, adquiria gradualmente um ar de permanência que nenhum dos dois mencionava diretamente. Rodrigo, normalmente absorvido pelo trabalho, começou a passar mais tempo em casa. Os jantares silenciosos transformaram-se progressivamente em conversas que se estendiam até tarde da noite, onde compartilhavam histórias de suas vidas, descobrindo interesses comuns e visões de mundo surpreendentemente compatíveis, apesar de suas origens diferentes. Cecília contou sobre sua infância em Marabá com sua mãe adotiva, Dona Josefa, uma mulher severa, mas não cruel, que nunca escondeu que Cecília não era sua filha biológica. "Ela sempre me disse que me encontrou abandonada na porta de uma igreja, que me salvou de um orfanato", explicou Cecília uma noite enquanto tomavam chá na varanda sob um céu estrelado. "Nunca soube nada sobre meus verdadeiros pais." Rodrigo, por sua vez, compartilhou histórias de sua irmã desaparecida, a dor da perda e como aquela tragédia moldara toda a sua vida. "Meus pais nunca se recuperaram", confessou. "Meu pai mergulhou nos negócios até que a pressão acabou com seu coração. Minha mãe simplesmente apagou-se lentamente, como uma vela sem oxigênio." À medida que passavam mais tempo juntos, Rodrigo começou a notar detalhes que alimentavam sua crescente suspeita. O jeito como Cecília inclinava a cabeça quando estava pensativa, idêntico ao modo como sua mãe fazia. Seu riso, que às vezes lhe provocava um déjà-vu tão intenso que o deixava momentaneamente desorientado. E havia seus olhos, aqueles olhos castanhos com nuances douradas que pareciam mudar de tom conforme a luz, exatamente como os de Clara. Um dia,
Rodrigo decidiu que era hora de buscar respostas mais concretas. Marcou uma consulta com a doutora Camila Portela, obstetra renomada na Clínica Santa Clara, para um check-up de rotina da gravidez de Cecília. Não é necessário que me acompanhe, protestou Cecília quando Rodrigo a informou sobre a consulta. Já fez demais por mim. Faço questão, respondeu ele com aquela gentileza firme que havia chegado a caracterizar seu trato com ela. Além disso, quero garantir que você receba os melhores cuidados possíveis. A clínica, um moderno edifício no bairro do Marizal, estava a anos-luz dos postos de saúde públicos que Cecília frequentara durante os primeiros meses de gravidez. Na sala de espera decorada com móveis de design e arte amazônica contemporânea, Cecília sentia-se visivelmente desconfortável, consciente dos olhares curiosos que recebia por estar acompanhada de um dos homens mais conhecidos da cidade. Senhorita Oliveira, chamou uma enfermeira com um tablet eletrônico na mão. A doutora Portela a receberá agora. A médica, uma mulher de cerca de 50 anos, com postura elegante e um sorriso acolhedor, os recebeu em seu consultório. Após as apresentações iniciais, procedeu com o exame, fazendo perguntas sobre o histórico médico de Cecília. E você diz que está no 7º mês, correto? Perguntou enquanto preparava o equipamento de ultrassom. Sim, aproximadamente, respondeu Cecília, embora não tenha tido um acompanhamento médico constante. A médica assentiu compreensivamente e iniciou a ultrassonografia. Enquanto movia o transdutor sobre o ventre de Cecília, sua expressão mudou sutilmente. Interessante, murmurou, mais para si mesma que para eles. Algo errado, doutora? Perguntou Rodrigo, sua voz traindo uma preocupação que surpreendeu Cecília. Nada alarmante, garantiu a médica, mas pelo desenvolvimento fetal que estou observando, diria que está mais próxima do 9º mês que do 7º. A bebê está completamente formada e em posição ótima para o parto. Cecília franziu o senho, visivelmente confusa. Mas isso não pode estar certo. Tenho certeza de quando engravidei. A médica sorriu gentilmente. Às vezes é difícil calcular com precisão, especialmente sem um acompanhamento pré-natal regular. O importante é que a bebê parece estar em perfeito estado de saúde. Fez uma pausa, ajustando o monitor para que pudessem ver melhor. Gostariam de saber o sexo? É uma menina, respondeu Cecília automaticamente. Exato, confirmou a médica, aparentemente impressionada. Disseram-lhe em algum controle anterior? Não, eu simplesmente sei, disse Cecília trocando um olhar com Rodrigo, cuja expressão tornara-se indecifrável. Após a consulta, enquanto retornavam à mansão no automóvel de Rodrigo, um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. 9 meses, disse finalmente Rodrigo, sem desviar o olhar da estrada. Isso significaria que você pode dar à luz a qualquer momento. A médica deve estar enganada, insistiu Cecília. Lembro perfeitamente quando aconteceu. Rodrigo assentiu, mas algo em sua expressão sugeria que estava considerando possibilidades que iam além de um simples erro de cálculo médico. Naquela noite, depois que Cecília se retirou para seu quarto, Rodrigo permaneceu em seu escritório, examinando antigos álbuns de família. Deteve-se em uma fotografia específica, sua mãe segurando Clara recém-nascida, a pequena marca em forma de estrela visível em seu pescoço enquanto a banhavam. A semelhança entre aquela recém-nascida e as imagens da ultrassonografia que haviam visto naquele dia era inquietante. Tomando uma decisão, Rodrigo pegou seu telefone e discou um número. Eduardo, preciso que contate a melhor agência de investigação particular do país. É sobre Cecília Oliveira e possivelmente sobre Clara. Enquanto isso, em seu quarto, Cecília experimentava uma inquietação que não conseguia explicar. As palavras da médica ecoavam em sua mente, contradizendo o que acreditava saber sobre seu próprio corpo. Mas ainda mais perturbadora era a crescente sensação de que havia algo sobre seu passado, sobre sua verdadeira identidade, que estava prestes a ser revelado. Sentada junto à janela, observando a lua cheia que iluminava o jardim da mansão, Cecília sentiu uma dor aguda que a fez dobrar-se sobre si mesma. Quando se recuperou e olhou para baixo, viu uma poça de líquido a seus pés. "Rodrigo!"
gritou sua voz mesclando medo e surpresa. A bebê está chegando! As horas seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade frenética. Rodrigo, demonstrando uma calma que contrastava com sua evidente preocupação, a levou rapidamente de volta à clínica Santa Clara. A doutora Portela, alertada por uma chamada no meio da noite, os aguardava com uma equipe médica completa. Parece que eu estava certa sobre os 9 meses, comentou a médica, enquanto preparavam Cecília para o parto. Esta pequena tem pressa de conhecer o mundo. O trabalho de parto foi relativamente rápido para ser o primeiro de Cecília. Rodrigo, contrariando todos os protocolos habituais, insistiu em permanecer ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento cada vez que uma contração a atravessava. Às 3h17 da madrugada, o choro de uma recém-nascida rompeu o silêncio tenso da sala de parto. É uma menina perfeitamente saudável, anunciou a médica, colocando a bebê sobre o peito de Cecília, naquele momento de conexão primária entre mãe e filha, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Cecília. Rodrigo notou algo que fez seu coração parar por um instante. A bebê tinha uma pequena marca de nascença em forma de estrela na base do pescoço, idêntica à que Clara possuía. É impossível, murmurou sua voz mal audível. Quando a enfermeira pegou a bebê para limpá-la e medi-la, Rodrigo não conseguiu mais conter-se. Cecília, preciso perguntar algo. Você tem alguma marca de nascença? Exausta, mas radiante, Cecília o olhou com curiosidade. Sim, uma pequena estrela na base do pescoço. Minha mãe dizia que era uma bênção especial. Por quê? Em vez de responder, Rodrigo pegou seu telefone e mostrou-lhe a fotografia de Clara recém-nascida, com a mesma marca claramente visível. Porque minha irmã Clara tinha exatamente a mesma marca, e agora sua filha também tem. Os olhos de Cecília se arregalaram de espanto, e depois com uma compreensão gradual, que parecia tanto iluminá-la quanto aterrorizá-la. Você está sugerindo que eu poderia ser? Precisamos fazer um teste de DNA, disse Rodrigo, sua voz tremendo ligeiramente, para termos certeza. Mas no meu coração, Cecília, acredito que você acabou de voltar para casa. A enfermeira retornou com a bebê, agora limpa e enrolada em um cobertor macio. Já tem um nome para esta princesa? Perguntou com um sorriso. Cecília olhou para Rodrigo e depois para sua filha, cujos olhos ainda não haviam se aberto. Laura, disse finalmente. O nome dela é Laura Oliveira dos Santos. E assim, em uma madrugada chuvosa semelhante à noite em que se conheceram, 3 vidas se entrelaçaram de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado, unidas por laços de sangue que o tempo e as circunstâncias haviam tentado, sem sucesso, apagar para sempre. A notícia de que Rodrigo Vasconcelos tinha uma família espalhou-se por Belém com a velocidade de um incêndio em época de seca. Os rumores iam do romântico. O solteiro mais cobiçado da cidade finalmente encontrou o amor, ao escandaloso. Ele teve uma filha secreta que agora voltou com um bebê próprio, mas ninguém conhecia a verdadeira história, que se revelava mais extraordinária que qualquer especulação. Uma semana após o nascimento de Laura, os resultados do DNA chegaram à mansão em um envelope discreto. Rodrigo e Cecília, agora unidos pela esperança e pelo medo compartilhados, sentaram-se juntos no escritório para abrir o documento que poderia confirmar o que ambos já suspeitavam. Está pronta? Perguntou Rodrigo, segurando o envelope lacrado. Cecília, com Laura adormecida em seus braços, assentiu nervosamente. Qualquer que seja o resultado, não mudará o que sinto agora. Você e Dona Iracema me deram mais família nestas semanas do que conheci em toda a minha vida. Comovido por suas palavras, Rodrigo abriu o envelope e leu o relatório. Suas mãos tremeram visivelmente enquanto virava as páginas. Correspondência de 99,9%. Disse finalmente, sua voz embargada pela emoção contida. Você é Clara, você é minha irmã. Cecília, ou Clara, como agora sabiam ser seu verdadeiro nome, sentiu o mundo girar ao seu redor. Toda a sua vida, sua identidade, sua história, tudo o que acreditava saber sobre si mesma, transformava-se com aquelas simples palavras. Como é possível? Sussurrou. Como fui parar em Marabá? Quem me levou? Por quê? Vamos descobrir, prometeu Rodrigo,
ajoelhando-se diante dela e tomando suas mãos entre as suas. Agora que a encontrei, não descansarei até conhecermos toda a verdade. Naquela mesma tarde, enquanto Cecília descansava com a bebê, Rodrigo recebeu uma ligação de Eduardo Martins, seu diretor financeiro e amigo mais próximo. Os investigadores encontraram algo, disse seu amigo sem preâmbulos. A mulher que criou Cecília, Josefa Santos, não agiu sozinha. Ela recebia pagamentos mensais de uma conta vinculada a Fernanda Albuquerque Prado. Fernanda Prado? O nome fez Rodrigo tensionar-se. Fernanda era uma proeminente socialite, proprietária de galerias de arte em Belém e São Paulo e, ocasionalmente, sua acompanhante em eventos sociais. Haviam tido um breve relacionamento anos atrás, que ele terminara quando a obsessão dela se tornara sufocante. Há mais, continuou Eduardo. Fernanda estava em Belém na noite em que Clara desapareceu. A família dela tinha uma casa a poucos quarteirões da sua, na Cidade Velha. As peças começavam a se encaixar em um padrão perturbador. Poderia Fernanda ter estado envolvida no sequestro de sua irmã? E por quê? Que motivo poderia ter uma garota de... Rodrigo calculou rapidamente. Cerca de 18 anos na época para cometer um crime tão terrível? Antes que pudesse processar completamente essas questões, Dona Iracema entrou apressadamente no escritório. Senhor, Rodrigo, há uma visita inesperada. Um rapaz que insiste em ver a senhorita Cecília. Diz que é o pai da criança. O coração de Rodrigo deu um salto. Com tudo o que acontecera, havia quase esquecido que Laura tinha um pai biológico em algum lugar, um homem que, segundo Cecília, nem sequer sabia da gravidez. Como ele se chama? Perguntou, levantando-se de sua escrivaninha. Tiago Costa Lima, respondeu Dona Iracema. Diz que é mecânico numa oficina perto do Ver-o-Peso. Rodrigo encontrou o jovem esperando nervosamente no hall de entrada. Era um homem de aproximadamente 28 anos, com o físico de alguém acostumado ao trabalho manual, mas com feições gentis e olhos inteligentes. Suas roupas, embora simples, estavam limpas e bem cuidadas. Senhor Vasconcelos, disse o rapaz, estendendo a mão com uma mistura de respeito e determinação. Agradeço por me receber. Estou procurando Cecília Oliveira. Me disseram que ela está aqui com nossa filha. Como ficou sabendo que Cecília teve uma filha? Perguntou Rodrigo, estudando o homem atentamente. Uma cliente da oficina, a senhorita Prado, mencionou ter visto Cecília na clínica dando à luz. Disse que o senhor estava com ela. Tiago passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Cecília e eu estivemos juntos há um tempo. Terminamos porque me ofereceram um trabalho em Santarém. Nunca soube que ela estava grávida. Voltei a Belém há apenas alguns dias. A menção a Fernanda Prado acionou todos os alarmes internos de Rodrigo. Era coincidência ela ter sido quem informou Tiago sobre o nascimento ou fazia parte de algum plano mais elaborado? Cecília e a bebê estão descansando agora, disse finalmente. Mas pode esperar na sala. Vou avisá-la que está aqui. Quando Rodrigo comunicou a notícia, Cecília reagiu com uma mistura de surpresa e resignação. Suponho que isso tinha que acontecer eventualmente, disse, ajeitando Laura nos braços. Tiago tem o direito de conhecer sua filha. O encontro entre os ex-amantes foi inicialmente constrangedor, cheio de silêncios e explicações entrecortadas. Tiago, visivelmente emocionado ao ver sua filha pela primeira vez, ouviu com espanto a história resumida que Cecília lhe contou sobre sua verdadeira identidade como Clara Vasconcelos. É inacreditável, disse finalmente, como uma daquelas novelas que minha mãe assiste. Isso provocou um sorriso em Cecília, quebrando parte da tensão. A vida às vezes é mais estranha que a ficção, não é? Observando a interação, Rodrigo sentiu uma pontada de algo perigosamente parecido com ciúme. Havia se acostumado com a presença de Cecília e Laura na mansão, com a ideia de ser não apenas o irmão redescoberto, mas também uma figura paterna para a bebê. O aparecimento de Tiago complicava essa visão. No entanto, para sua surpresa, Tiago revelou-se um homem razoável e compassivo. Não pretendo interromper o que vocês construíram aqui, disse após passar horas conhecendo sua filha. Só quero fazer parte da vida de Laura, da maneira que for melhor para ela. Você será sempre bem-vindo nesta casa.
respondeu Rodrigo, sinceramente impressionado com a maturidade do jovem. Laura merece conhecer seu pai. Naquela noite, depois que Tiago partiu com a promessa de retornar no dia seguinte, Rodrigo compartilhou com Cecília o que havia descoberto sobre Fernanda Prado. Acredito que ela possa estar por trás do seu sequestro, disse, observando como a informação impactava sua recém-descoberta irmã. E o fato de ter sido ela quem contou a Tiago sobre Laura é coincidência demais. Por que ela faria algo assim? Perguntou Cecília, genuinamente confusa. O que ganharia separando uma criança de 2 anos de sua família? Ainda não sei, admitiu Rodrigo, mas vamos descobrir. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, Fernanda Prado estava em seu elegante apartamento duplex na Avenida Nazaré, observando fotografias da mansão Vasconcelos tiradas com uma potente teleobjetiva. Em uma delas, via-se claramente Cecília segurando Laura no jardim, com Rodrigo ao seu lado, uma mão protetoramente colocada no ombro de sua irmã. Aproveitem sua pequena reunião familiar enquanto podem, murmurou Fernanda, seus olhos brilhando com uma mistura de obsessão e determinação. Isso é apenas o começo. Em sua escrivaninha, ao lado das fotografias, havia uma pasta médica com o nome de Cecília Oliveira e o resultado de uma análise de sangue que revelava informações que nem Cecília nem Rodrigo conheciam ainda. Informações que, nas mãos erradas, poderiam destruir a frágil felicidade que acabavam de encontrar. A presença de Tiago em suas vidas revelou-se uma bênção inesperada. Contrariando os temores iniciais de Rodrigo, o jovem mecânico não tentou interferir na dinâmica familiar que se estabelecera na mansão, mas integrou-se a ela com uma naturalidade surpreendente. Visitava Laura quase diariamente, sempre respeitoso dos horários e rotinas de Cecília, e logo tornou-se uma presença querida não apenas para sua filha, mas também para os demais habitantes da casa. Ele tem boas mãos, comentou Dona Iracema uma tarde, observando como Tiago consertava com destreza uma antiga fonte no jardim que havia parado de funcionar anos atrás, e um coração ainda melhor. Rodrigo, que observara a mesma cena da varanda, não pôde deixar de concordar. Nas últimas semanas chegara a apreciar a honestidade e a laboriosidade do jovem, assim como sua evidente devoção por Laura. Além disso, devia admitir que Tiago demonstrara uma compreensão e um respeito admiráveis diante da extraordinária situação familiar. Enquanto isso, os investigadores contratados por Rodrigo continuavam coletando informações sobre Fernanda Prado e sua possível conexão com o sequestro de Clara. O que descobriram pintava um quadro inquietante. Fernanda, então uma adolescente, havia sido obcecada pelo jovem Rodrigo Vasconcelos, a quem conhecia porque suas famílias moviam-se nos mesmos círculos sociais. De acordo com ex-funcionários da família Prado, Fernanda tinha uma espécie de santuário dedicado a você em seu quarto, relatou Eduardo durante uma reunião privada. Recortes de jornal, fotografias tiradas às escondidas, até mesmo objetos que aparentemente subtraiu da sua casa durante visitas sociais. Uma adolescente apaixonada, murmurou Rodrigo, desconfortável com a imagem. Mas daí a sequestrar uma criança. Há mais, continuou Eduardo. Fernanda sofreu um episódio psicótico aos 17 anos. Foi internada em uma clínica privada na Suíça por quase 1 ano. Os pais mantiveram o assunto em absoluto segredo. Rodrigo processou esta informação com crescente preocupação. Se Fernanda havia sido mentalmente instável e sua obsessão suficientemente grave, talvez o sequestro de Clara tivesse sido um ato irracional, uma tentativa distorcida de causar-lhe dor ou de criar um vínculo entre eles através da tragédia. O que sabemos sobre Josefa Santos, a mulher que criou Cecília? Perguntou. Era enfermeira na clínica onde Fernanda recebeu tratamento no Brasil antes de ser transferida para a Suíça, explicou Eduardo. Os pagamentos começaram logo após o sequestro e continuaram mensalmente até seu falecimento 5 anos atrás. As peças começavam a se encaixar formando um padrão inquietante, mas ainda restavam perguntas sem resposta. Por que Fernanda reaparecera agora? E por que alertara Tiago sobre o nascimento de Laura? Naquela mesma tarde, enquanto Rodrigo contemplava estas questões em seu escritório,
recebeu uma ligação inesperada. Era Mariana Vidal, a enfermeira que atendera Cecília durante o parto. Sr. Vasconcelos, perdoe a intromissão. Começou com voz preocupada. Mas ocorreu algo irregular que acredito que o senhor deva saber. Alguém tentou acessar o prontuário médico da senhorita Oliveira e da bebê. Quando o acesso foi negado, ofereceu um suborno considerável. Quem? Perguntou Rodrigo, embora já suspeitasse da resposta. Uma mulher chamada Fernanda Prado. Alegou ser parente da senhorita Oliveira, mas sabíamos que não era verdade. Após agradecer à enfermeira por sua honestidade e prometer que a clínica não sofreria represálias, Rodrigo ligou imediatamente para Eduardo para informá-lo do novo desenvolvimento. Isso confirma que Fernanda está ativamente interessada em Cecília e Laura, disse seu amigo. A questão é, o que ela está procurando nesses prontuários médicos? A resposta chegou naquela mesma noite, da forma mais inesperada. Cecília entrou no escritório de Rodrigo com expressão preocupada, segurando seu telefone celular. Acabei de receber uma mensagem de um número desconhecido, disse, estendendo-lhe o aparelho. A mensagem era breve, mas impactante. Laura não é filha de Tiago. As análises de sangue da clínica confirmam. Pergunte ao seu irmão quem é o verdadeiro pai. Rodrigo sentiu o chão abrir-se sob seus pés. Isso é absurdo, disse, tentando manter a calma. É claramente uma tentativa de Fernanda para semear discórdia entre nós. Mas e se for verdade? Perguntou Cecília, sua voz tremendo ligeiramente. Os tipos sanguíneos, nunca os verificamos. E se Tiago não for o pai? Mesmo que fosse verdade, o que importaria agora? Tiago ama Laura, independentemente da biologia. Importaria porque seria mais uma mentira, respondeu Cecília, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mais uma parte da minha vida que não é o que eu acreditava ser. Antes que Rodrigo pudesse responder, a campainha da porta principal soou pela casa. Momentos depois, Dona Iracema apareceu no escritório, seu rosto habitualmente impassível, mostrando sinais de alarme. Senhor Rodrigo, a senhorita Fernanda Prado está aqui. Insiste em falar com o senhor e a senhorita Cecília. O encontro que se seguiu na sala principal da mansão foi tenso desde o primeiro momento. Fernanda Prado, elegantemente vestida com um tailleur de grife que valorizava sua figura esbelta, os observava com um sorriso calculista que não alcançava seus olhos. Que comovente reunião familiar, disse, recusando com um gesto a bebida que Dona Iracema lhe ofereceu. A irmã perdida, a bebê milagrosa, até mesmo o charmoso mecânico brincando de família feliz. Só falta o cachorro fiel para completar o quadro. O que você quer, Fernanda? Perguntou Rodrigo diretamente, posicionando-se protetoramente ao lado de Cecília, que segurava Laura firmemente contra o peito. Apenas pensei que todos mereciam conhecer a verdade, respondeu ela, sua voz docemente venenosa. Especialmente você, querida Clara, ou Cecília, ou como quer que se chame agora. Seu irmão contou toda a história? Não sei do que você está falando, respondeu Cecília, instintivamente apertando Laura mais junto a si. Fernanda tirou um envelope de sua bolsa de grife e o jogou sobre a mesa de centro. Os resultados das análises de sangue realizadas em Laura ao nascer. Incompatíveis com Tiago Costa Lima. Impossível que ele seja o pai. Como você obteve isso? Exigiu Rodrigo, sua voz perigosamente controlada. Tenho meus métodos, sorriu Fernanda. Mas essa não é a pergunta interessante, não é? A pergunta é, se Tiago não é o pai, quem é? Seus olhos pousaram significativamente em Rodrigo, e Cecília ofegou, finalmente compreendendo a insinuação. Isso é ridículo, exclamou Rodrigo. Cecília é minha irmã. Tem absoluta certeza disso? Perguntou Fernanda com falsa inocência. Os testes de DNA podem ser manipulados. Especialmente quando se tem tanto dinheiro e influência quanto você, Rodrigo. Saia da minha casa, ordenou Rodrigo, sua voz tremendo de fúria contida. Agora! Fernanda levantou-se com elegância, aparentemente satisfeita com o caos que semeara. Como quiser. Mas isso não acabou, querido. Mal começou. Com essas palavras ameaçadoras, ela saiu, deixando atrás de si um silêncio pesado como uma lápide. Não pode ser verdade, disse finalmente Cecília,
sua voz mal um sussurro. Os resultados do DNA... Os resultados estão corretos, afirmou Rodrigo. Você é minha irmã, Clara. Fernanda está tentando nos separar, semear dúvidas entre nós. Mas por quê? O que ela ganha com tudo isso? Controle, poder, vingança. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Acredito que foi ela quem orquestrou seu sequestro há 24 anos. E agora que a encontrei, está desesperada para destruir nossa relação. Nesse momento, Laura começou a chorar, como se percebesse a tensão no ambiente. Cecília a acalentou suavemente, murmurando palavras tranquilizadoras. Precisamos falar com Tiago, disse finalmente. Ele merece saber o que Fernanda está insinuando. Rodrigo assentiu, embora a ideia de confrontar o jovem com essas acusações lhe parecesse profundamente desconfortável. E se as análises de sangue estivessem corretas? E se Tiago não fosse realmente o pai de Laura? Como isso afetaria a frágil família que estavam construindo? Enquanto isso, em seu elegante apartamento no bairro de Nazaré, Fernanda Prado abria uma garrafa de champanhe, celebrando o que considerava ser o primeiro passo bem-sucedido de seu plano. Ao seu lado, sobre uma mesa de mármore italiano, havia uma fotografia emoldurada. Ela mesma, 24 anos mais jovem, segurando um bebê que olhava para a câmera com inconfundíveis olhos castanhos dourados. Em breve, minha querida Clara, sussurrou Fernanda, acariciando o rosto da criança na fotografia. Em breve você se lembrará quem é sua verdadeira família. O confronto com Tiago aconteceu de maneira muito diferente do que Rodrigo havia previsto. Longe de reagir com incredulidade ou negação diante dos resultados das análises de sangue apresentados por Fernanda, o jovem mecânico demonstrou uma calma surpreendente. Eu já sabia, confessou, após examinar o documento que Cecília lhe entregara com mãos trêmulas. Ou pelo menos suspeitava. Como? Perguntou Cecília, genuinamente desconcertada. Tiago suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. As datas nunca bateram direito. Quando calculei para trás a partir do seu suposto 7º mês de gravidez, percebi que coincidia com um período em que já não estávamos mais juntos. Mas pensei que talvez você tivesse se confundido com o tempo, ou que eu tivesse estado com outra pessoa, completou Cecília, sua voz tingida de dor. Ele assentiu com expressão contrita. Me desculpe. Não queria duvidar de você, mas não encontrava outra explicação. Mesmo assim, quando soube do nascimento de Laura, senti que devia vir, que devia conhecê-la. E você se apaixonou por ela instantaneamente, observou Rodrigo, estudando o jovem com uma nova apreciação. Completamente, admitiu Tiago. Não me importa o que diz um papel. No meu coração, ela é minha filha. A sinceridade em sua voz comoveu Cecília até as lágrimas. Você é um homem bom, Tiago. Laura tem sorte de tê-lo em sua vida, independentemente da biologia. A pergunta permanece, interveio Rodrigo. Se não é Tiago, então quem é o pai biológico de Laura? Um silêncio desconfortável seguiu a pergunta. A insinuação de Fernanda ainda pairava entre eles como uma sombra venenosa. Fernanda mencionou que os testes de DNA podem ser manipulados, disse finalmente Cecília, olhando para seu irmão com uma mistura de esperança e temor. É possível que os resultados que confirmaram que sou Clara não estejam corretos? Tudo é possível, respondeu Rodrigo cautelosamente. Mas a marca de nascença, a idade que coincide, até mesmo Dona Iracema reconheceu em você traços da nossa família desde o primeiro momento. Poderíamos fazer outro teste, sugeriu Tiago. Em um laboratório diferente, sem conexão com Belém. A sugestão era sensata, mas antes que pudessem discuti-la mais a fundo, Dona Iracema entrou apressadamente na sala. Senhor Rodrigo, há algo que precisam ver, no telejornal. Ligaram a televisão na sala de estar, onde um repórter local falava em frente aos portões da mansão Vasconcelos. Fontes próximas à família confirmam que a jovem que agora vive com o empresário Rodrigo Vasconcelos pode ser sua irmã Clara, desaparecida há mais de 2 décadas. No entanto, surgem questionamentos sobre a legitimidade dessa afirmação, já que a senhoria Fernanda Prado, proeminente galerista e filantropa de nossa comunidade,
apresentou documentos que sugeririam uma relação de natureza muito diferente entre Vasconcelos e a misteriosa jovem. Rodrigo desligou a televisão com um gesto brusco. Ela levou isso para a mídia, disse, sua voz tensa de fúria contida. Está tentando nos forçar a agir. O que fazemos agora? Perguntou Cecília, visivelmente abalada por ver sua vida privada exposta de maneira tão pública. Contra-atacamos, respondeu Rodrigo com determinação. Fernanda quer jogar sujo, mas não sabe com quem está se metendo. Naquela mesma tarde, Rodrigo convocou uma reunião de emergência na mansão. Além de Cecília e Tiago, estavam presentes Eduardo Martins, seu advogado pessoal, e 2 investigadores particulares. Precisamos descobrir tudo o que for possível sobre a conexão entre Fernanda e Cecília, instruiu Rodrigo. Especificamente, quero saber se Fernanda esteve envolvida no sequestro de Clara, que relação tinha com Josefa Santos e por que está tão obcecada em nos destruir agora. Também devemos considerar a possibilidade de que Fernanda tenha algum tipo de reivindicação legal sobre Laura, acrescentou o advogado. Se está disposta a ir tão longe, pode haver algo mais que não estamos vendo. A ideia enviou um calafrio pela espinha de Cecília. Você acha que ela poderia tentar tirar minha filha de mim? Não permitiremos, assegurou Rodrigo, cobrindo sua mão com a dele em um gesto protetor. Prometo. Enquanto a equipe jurídica e investigativa começava a trabalhar, Cecília retirou-se para o jardim, precisando de um momento de solidão para processar tudo o que estava acontecendo. O sol da tarde banhava as buganvílias em tons dourados, criando um contraste surreal com a tempestade emocional que se desencadeava em seu interior. Aqui está você, disse uma voz atrás dela. Era Mariana Vidal, a enfermeira que havia assistido o parto de Laura e que agora colaborava com eles fornecendo informações da clínica. Mariana, cumprimentou Cecília com um sorriso cansado. Não sabia que estava aqui. Acabei de chegar. Rodrigo me pediu para trazer cópias de todos os seus registros médicos. A enfermeira sentou-se no banco de pedra ao lado de Cecília. Como está lidando com tudo isso? Honestamente, me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, confessou Cecília. Há apenas alguns meses, era uma mulher grávida sem teto, desesperada por comida. Agora sou Clara Vasconcelos, herdeira de uma fortuna, com uma filha cujo pai biológico pode não ser quem eu pensava. Mariana a estudou com olhar compassivo. A vida às vezes nos leva por caminhos inesperados. O importante é quem escolhemos que caminhe ao nosso lado. Tiago tem sido incrível, reconheceu Cecília. Muitos homens teriam desaparecido ao descobrir que Laura pode não ser sua filha biológica, mas ele simplesmente a ama, sem condições. E Rodrigo também, observou Mariana com um sorriso significativo. Nem todos os homens aceitariam tão facilmente uma irmã perdida e seu bebê. Cecília sentiu um estranho calor nas bochechas à menção de Rodrigo. Ele tem sido muito generoso. É mais que generosidade, disse Mariana suavemente. O jeito como ele olha para você é como se tivesse encontrado algo que acreditava perdido para sempre. Antes que Cecília pudesse responder, um grito da casa interrompeu a conversa. Era Eduardo, agitando o que parecia ser um documento. Rodrigo, Cecília, encontramos algo! Quando todos se reuniram no escritório, Eduardo espalhou vários documentos sobre a mesa. Josefa Santos não era simplesmente uma enfermeira que conheceu Fernanda na clínica, explicou, apontando para uma antiga certidão de nascimento. Era a tia de Fernanda, irmã de sua mãe. A tia dela? Repetiu Rodrigo surpreso. Sim, mas isso não é tudo, continuou Eduardo. Também encontramos isto, indicou outro documento, um relatório médico confidencial. Fernanda Prado deu à luz uma menina no mesmo dia em que Laura nasceu, na mesma clínica. Um silêncio atônito caiu sobre a sala enquanto todos processavam esta informação. Espere, disse finalmente Cecília, sua voz mal um sussurro. Você está dizendo que Fernanda teve um bebê no mesmo dia em que eu tive Laura? O que aconteceu com esse bebê? Esta é a pergunta de 1 milhão, respondeu Eduardo. Não há registros de que Fernanda tenha uma filha. Nenhuma fotografia, nenhuma menção em redes sociais ou eventos públicos. É como se a criança tivesse desaparecido.
Ou como se tivesse sido trocada por outra, concluiu Rodrigo, a compreensão iluminando seu rosto. Fernanda não está tentando destruir nossa relação. Está tentando reivindicar Laura, porque acredita que ela é sua filha. A revelação atingiu a todos com a força de um furacão. Se o que sugeriam fosse verdade, então Laura não era filha biológica de Cecília. E a obsessão de Fernanda, sua determinação em semear discórdia entre eles, sua insistência de que os testes de DNA haviam sido manipulados, tudo adquiria um novo e perturbador sentido. Precisamos fazer um teste de DNA entre Laura e Fernanda, disse Rodrigo, sua voz firme apesar do choque. Imediatamente. E se ela estiver certa? Perguntou Cecília, sua voz quebrando. E se Laura não for realmente minha filha? Tiago, que permanecera em silêncio durante toda a revelação, aproximou-se e tomou sua mão. Então estaremos exatamente onde estamos agora, disse com surpreendente convicção. Amando Laura, protegendo-a, sendo sua família. Porque família não é apenas questão de sangue, certo? Cecília assentiu, as lágrimas agora correndo livremente por suas faces. Porque se algo havia aprendido nesses meses extraordinários, era precisamente isso, que a verdadeira família se constrói com amor, compromisso e escolhas diárias, transcendendo as limitações dos laços meramente biológicos. E enquanto o sol se punha sobre Belém, banhando a antiga mansão em tons dourados e avermelhados, uma nova resolução formava-se no coração de Cecília. Independentemente do que os testes revelassem, independentemente de quem resultasse ser a mãe biológica de Laura, ela lutaria por sua filha com cada fibra de seu ser, porque no curto tempo que estiveram juntas, Laura tornara-se o centro de seu universo, a razão de sua existência. E ninguém, nem mesmo a poderosa Fernanda Prado, com todos os seus recursos e manipulações, poderia mudar isso. As semanas seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade legal e emocional. Apesar dos esforços de Rodrigo para manter o assunto em privado, a história da irmã perdida e da potencial troca de bebês vazou para a imprensa, transformando a tranquila vida na mansão Vasconcelos em um circo midiático. Jornalistas acampavam diante dos portões da propriedade. Drones sobrevoavam tentando capturar imagens exclusivas, e os fofoqueiros deleitavam-se tecendo teorias cada vez mais elaboradas sobre o que realmente havia acontecido. Em meio a esse caos, Rodrigo tomou uma decisão drástica: transferir temporariamente toda a família para sua casa na Ilha do Combu, um local mais isolado e fácil de proteger de olhares indiscretos. A casa, construída sobre palafitas com vista para o rio Guamá, oferecia não apenas segurança, mas também a serenidade de que todos desesperadamente precisavam. É lindo, suspirou Cecília, observando o pôr do sol da varanda ampla que parecia fundir-se com o rio. Laura dormia pacificamente em seus braços, alheia às tempestades que se desencadeavam ao seu redor. Venho aqui quando preciso escapar, confessou Rodrigo, juntando-se a ela com 2 taças de vinho. Do trabalho, das expectativas, de mim mesmo às vezes. E funciona? Consegue escapar? Nunca completamente, sorriu ele com certa tristeza. Os fantasmas sempre viajam conosco, não acha? Cecília assentiu, compreendendo perfeitamente a que ele se referia. Desde que descobriram a possibilidade de Laura ser filha biológica de Fernanda, uma nova sombra instalara-se em seu coração, um medo que não a abandonava, nem mesmo em sonhos. Os resultados chegam amanhã, disse Rodrigo suavemente, adivinhando seus pensamentos. Mas quero que saiba algo, Cecília. Independentemente do que digam aqueles papéis, Laura é sua filha. Você a trouxe ao mundo. Você lhe deu seu amor desde o primeiro momento. Você é a única mãe que ela conhece. Legalmente, se Fernanda for comprovadamente sua mãe biológica, legalmente lutaremos, interrompeu a Rodrigo com firmeza. Com cada recurso à nossa disposição. Fernanda não é apta a criar uma criança, e temos provas suficientes de sua instabilidade mental e suas manipulações para demonstrá-lo. Cecília queria desesperadamente acreditar nele, mas o medo persistia. Ela é tão poderosa, Rodrigo. Tem conexões, dinheiro, influência. Nós também, respondeu ele, cobrindo sua mão com a dele. E temos algo que ela nunca terá:
O amor genuíno por Laura, não como uma posse ou um troféu, mas como o ser humano precioso que ela é. A conversa foi interrompida pela chegada de Tiago, que havia estado ajudando a instalar novos sistemas de segurança ao redor da propriedade. O jovem mecânico adaptara-se ao seu novo papel na família com uma dignidade e força que impressionavam a todos. Apesar da possibilidade cada vez mais concreta de que não compartilhasse laços biológicos com Laura, sua devoção pela pequena não diminuíra em nada. "Está tudo pronto", informou, juntando-se a eles na varanda. "Este lugar agora é tão seguro quanto uma fortaleza." "Obrigado, Tiago", disse Rodrigo com sincera gratidão. "Não sei o que teríamos feito sem você nestas semanas." O jovem deu de ombros com modéstia. "É o mínimo que posso fazer. Vocês me incluíram nesta família apesar de tudo." "Você é família", afirmou Cecília com convicção. "Laura te adora, e nós também." O sorriso que iluminou o rosto de Tiago valia mais que qualquer palavra. Nesse momento, Laura acordou, piscando sonolenta antes de fixar os olhos no mecânico e estender seus pequenos braços em sua direção, com um sorriso desdentado. "Acho que alguém quer o papai", disse Cecília, entregando a bebê a Tiago, que a recebeu com uma mistura de orgulho e reverência que comoveu Rodrigo profundamente. Observando a cena, Rodrigo experimentou uma estranha mistura de emoções. Alegria pela evidente felicidade da pequena, admiração pela força de Cecília e pela integridade de Tiago, mas também uma pontada de algo perigosamente parecido com inveja. Nos últimos meses, acostumara-se a pensar em Laura quase como sua própria filha, a fantasiar com um futuro onde ele também seria parte integral de sua vida. "Vou preparar o jantar", anunciou, precisando de um momento para recompor-se. "Dona Iracema me ensinou a fazer um pato no tucupi perfeito antes de virmos para cá." Enquanto se afastava em direção à cozinha, Cecília o observou com uma expressão pensativa. Apesar de todo o caos e incerteza, uma coisa tornara-se cada vez mais clara para ela. Seus sentimentos por Rodrigo haviam evoluído muito além da gratidão ou mesmo do afeto fraternal. E essa percepção a aterrorizava, porque se os resultados do DNA confirmassem que ela era Clara Vasconcelos, esses sentimentos jamais poderiam ser expressos, muito menos correspondidos. A manhã seguinte amanheceu com uma claridade quase dolorosa, o céu de um azul perfeito, que contrastava cruelmente com a ansiedade que pairava na casa. O envelope com os resultados dos testes de DNA chegou pontualmente às 10 horas, entregue pessoalmente por Eduardo, que havia vindo de Belém especificamente para estar presente neste momento crucial. Reunidos na sala principal, com suas amplas janelas que emolduravam o rio, Rodrigo, Cecília, Tiago, Eduardo e Mariana Vidal, que se tornara uma aliada inestimável e agora algo mais para Tiago, aguardavam com uma tensão palpável enquanto Rodrigo abria o envelope. "Há 3 resultados separados", explicou retirando os documentos. "A comparação entre Cecília e eu, que confirmaria se você é realmente Clara. A comparação entre Cecília e Laura, que determinaria se você é sua mãe biológica. E a comparação entre Laura e Fernanda que..." Deixou a frase inacabada, mas todos compreenderam a implicação. "Leia todos", pediu Cecília, sua voz surpreendentemente firme, apesar do medo que a consumia. "Precisamos conhecer toda a verdade de uma vez." Rodrigo assentiu, respirou fundo e começou a ler o primeiro documento. Comparação entre Rodrigo Vasconcelos e Cecília Oliveira. Correspondência de DNA consistente com relação de irmãos completos. Probabilidade de 99,998%. Levantou o olhar, seus olhos brilhando de emoção. "Você é Clara. Sem qualquer dúvida, você é minha irmã." Apesar de já suspeitarem, a confirmação provocou uma onda